Boa noite, a paz do Senhor. Amém, queridos? Prazer estar de novo com vocês. A gente está aqui nessa missão desde sexta-feira, ministrando e conhecendo gente. Esse é o reino dos céus, conhecer pessoas. Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz vendo isso acontecer. Orlando esteve no Mato Grosso e a gente entende que a liderança ela não é imposta, ela é reconhecida. Você não consegue liderar se a liderança não for reconhecida, tem que ser reconhecida. E o pastor Orlando trabalhava lá com líderes, dando assistência a igrejas e formando liderança, e sempre era uma incógnita, porque todo mundo olhava e dizia assim: mas esse cara não é pastor? Eu disse: não, ele não é pastor, ele não foi consagrado pastor. Aí, quando foi um dia, nós sentimos a necessidade e a vontade de consagrar ele. Eu consagrei a pastor e derramamos óleo na cabeça deles lá num momento muito lindo, só para evidenciar aquilo que já era nítido, só para formalizar. Sabe quando você faz um curso lá e depois você precisa fazer o AB, precisa fazer alguma coisa lá na medicina, tem que fazer a prova? Já era, só precisava de validar aquilo, fazer a validação. Então, nós somos honrados por ser esse instrumento na vida desses dois. Então, queridos, isso vai tomar uma proporção muito grande ainda, pastor. A gente entende o mundo espiritual, como que ele funciona. Eu ando no Brasil e eu ando no mundo, aí, né, ministrando a palavra, trabalhando com liderança. Eu sou pastor de muitos pastores lá no Mato Grosso, e você entende a atmosfera do lugar, você entende o mundo espiritual, como é que ele está movimentando, e o mundo espiritual está aberto sobre essa igreja. Então, assim, prepara para ter que alargar as fronteiras, preparem para poder ter que se virarem aqui, daqui a pouco com 2 cultos, daqui a pouco, né, com um lugar maior. Nesse momento, lá na minha igreja, está acontecendo o nosso segundo culto. Teve o culto 9 da manhã, está tendo o culto lá às 17, nós temos um fuso de 1 hora, e daqui a pouco tem o culto das 19, e é Santa Ceia lá hoje. E eu não saio quase que na Santa Ceia por nada nesse mundo. Eu não faço agenda em dia de ceia, porque no dia de ceia eu ministro nos 3 cultos, mas pelo Orlando, pela Vanessa, pela igreja, eu falei: não, eu tenho que abrir mão desse dia para poder ir lá e ver o que está acontecendo e orar com eles, ter esse tempo de mesa, e muito bom isso aqui. Amém? Você está pronto para uma porção da palavra do Senhor? Nós vamos ler no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu é fim do Antigo Testamento, é o 3º livro do fim para trás. Ageu, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ler até o versículo 12. Você pode acompanhar com a gente aqui na tela, você pode acompanhar pelo seu celular, pela sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolhei pouco. Comei, porém, mas não vos fartais. Bebei, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela eu me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto a cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo,
obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, e a palavra do profeta Ageu, assim como o Senhor, o seu Deus, enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Deus, essa é a tua palavra, fala conosco. Ó Deus, usa esse seu vaso aqui de barro com as tuas mãos, com aquilo que o Senhor quer, nos alinhe nessa noite, fala conosco no nome de Jesus, amém. Queridos, profeta Ageu é chamado um dos profetas menores, e ele não é menor por causa da sua estatura, ele não é menor por causa da importância da sua obra, não, ele é menor porque ele escreveu pouco. O livro tem apenas 2 capítulos. O profeta Ageu escreve num período pós-exílio, o tempo de Dário. Quem está no comando dessa região, dos medos persas, é Dário, e o povo está voltando do cativeiro, do exílio babilônico. Jeremias, no capítulo 32, ele profetiza o exílio, ele diz: olha, nós seremos exilados pelos babilônios. E agora acontece, e quando acontece o exílio da Babilônia, eles escrevem o Salmo 137. O Salmo 137 é a chegada na Babilônia, e eles escrevem assim: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, nós penduramos as nossas harpas, e aqueles que nos levaram cativo, nos pediam canções, pediam que fôssemos alegres. Agora, como ser alegre longe de ti, ó Jerusalém? Qual que é a situação do povo? Sentado na beira do rio, chorando e triste. Agora, nesse tempo, eles saem do exílio, eles saem do cativeiro, e na saída eles escrevem o Salmo 126. O Salmo 126 foi escrito no período pós-Babilônia, pós-exílio, e o texto começa dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como que em sonho. A nossa boca se encheu de cântico, a nossa língua de riso, e até entre as outras nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha a condição de um povo, eles entrou num cativeiro assentado, pendurando harpas, e agora eles saem alegres. Quem faz isso? O nosso Deus. Queridos, esse povo sai da Babilônia, e 2 figuras são muito importantes para aquilo que eu quero falar. Eles começam a reconstruir a casa do Senhor. A primeira figura é uma figura política. Zorobabel, ele é governador de Judá. Ele retorna junto com o sacerdote, ou o sumo sacerdote Josué. Mas não confunda esse Josué com a muralha de Jericó. Aquele Josué está 1100 anos antes desse, aquele filho de Num, esse filho de Josadaque. Esse Josué, ele é o poder religioso. Então vem 2 poderes, o poder político e o poder religioso. E o que eles fazem quando eles chegam? Eles começam a edificar a casa do Senhor. O templo estava totalmente destruído, eles começam a edificar. E eles começam, mas no começo da edificação eles têm problema. Quem aparece por lá? Os samaritanos. Lembra do Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus encontra uma mulher na beira do poço, e a mulher diz: os judeus não se dão com os samaritanos? Essa treta é muito antiga, esse problema é de muito tempo. Lá atrás eles já tinham esse problema. Quando os samaritanos chegam, eles param a reconstrução do templo por 17 anos. 17 anos que eles não colocam uma pedra, 17 anos que eles não arrumam uma janela, 17 anos que eles não consertam nada, 17 anos eles ficam parados. Agora, depois desses 17 anos, entra o profeta Ageu. Esse texto que nós lemos, ele é o começo do Ageu. O nome Ageu quer dizer festivo. O nome Ageu quer dizer aquele que faz festa para Jeová. Ageu entra num cenário onde o povo está parado, e ele diz: gente, vamos recomeçar aquilo que foi parado? Gente, vamos fazer festa para Deus? Gente, vamos reconstruir? Vamos para frente? E é nesse cenário que o Ageu entra dizendo: gente, eu tenho algumas coisas para vocês, e a minha palavra aqui nessa noite, ela chama considerar. Ageu chega para aquele povo e ele diz: olha, vocês precisam considerar alguma coisa.
A Bíblia vai dizer, e o texto que nós lemos, se puder colocar os textos para mim, Ageu capítulo 1, versículo 5, vai dizer: considere o vosso caminho. Agora sim diz, tem uma outra versão, a NAA, a N, aquela outra lá, só para a gente mudar, eu acho que até eu que pedi essa aí mesmo, aquela que estava usando no começo aqui, essa aí é a melhor, que vai dar com o meu texto. Ora sim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Coloca o versículo 7, capítulo 1, versículo 7, por favor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Coloca para mim o capítulo 2, versículo 15, por favor. O texto, capítulo 2, versículo 15, vai dizer: agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo. Eles considerem o vosso presente. Lá no primeiro versículo, considere o caminho. No 2, considere o seu passado. Ele está dizendo agora que vocês considerem o que está acontecendo desde esse dia em diante. Capítulo 2, versículo 18, por favor. O texto do versículo 18 vai dizer: olha, eu quero que vocês considerem agora desse dia em diante, eu quero que vocês considerem o passado. Nós temos então o profeta dizendo para esse povo: eu quero que vocês considerem 3 situações. Agora, o que é considerar? Considerar, queridos, é diante de uma negativa, diante de um não. Você vai dizer para alguém: olha, eu gostaria que você revisse isso aí, eu gostaria que você considerasse, ou eu gostaria que você reconsiderasse. Reconsiderar é: eu quero que você olhe para a mesma situação, mas eu quero que você olhe de um jeito diferente. Eu quero que você analise esse espaço, mas eu não quero que você tenha o mesmo olhar, eu quero que você olhe de uma forma diferente. Eu venho lá do Mato Grosso para dizer para você: hoje é noite de considerar. Hoje é noite de nós olharmos para as nossas vidas, para a nossa situação, para aquilo que nós estamos fazendo e considerar. Acontece, queridos, que o texto vai dizer assim: olha, cada um considere o seu caminho. Nós temos mania, ou é melhor considerar a vida dos outros. Você sabe a diferença do crente inchada e do crente pá? O crente pá é aquele que pega a palavra e diz: ah, fulano não veio, se ele tivesse vindo, ó, dá uma pasada para o cara. Nossa, que palavra forte, foi para fulano, foi para a irmã, aquela fofoqueira linguaruda, ela não veio, devia ter vindo. Então, o crente pá não, o crente inchada não, é aquele que arrasta e diz: Deus, o Senhor está falando comigo. Puxa a terra para sobre os seus pés, está dizendo: olha, eu quero que você seja um crente inchada nessa noite, que você pegue a palavra, puxa para você e diz: Deus, o Senhor está falando comigo, o Senhor vai falar comigo. Nós temos mania de considerar a vida dos outros, mas Deus está dizendo: olha, considere a sua vida. Coloca para mim aí, é Daniel que está ali? Daniel, coloca para mim capítulo 1, versículo 6, por favor. O texto vai dizer assim: olha, vocês têm semeado muito, mas vocês têm recolhido pouco. Vocês comem, mas vocês não se fartam, não se saciam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês vestem, mas não se aquecem. E aquele que recebe o salário, recebe para colocar num saco furado. O problema, queridos, não era falta de salário. O problema não era falta de comida. O problema não era falta de roupa. O problema não era falta de nada. Esse povo tinha tudo. Eles tinham dinheiro, eles tinham salário, eles tinham roupa, eles tinham comida, eles tinham água. Mas eles comiam e não se saciavam, bebiam, mas não se hidratavam, colocavam roupa, mas não se aqueciam. O que está acontecendo com esse povo? Eles têm a mesma doença que nós estamos tendo agora no século 21. Eles têm uma insatisfação. Nada está bom. Talvez aqui em Fortaleza não, mas lá em Sinop eu tenho me deparado com uma geração de gente insatisfeita. O cara levanta a cabeça e diz assim: ah, eu acho que Deus está me mandando lá para o Pernambuco. E ele pega e some para lá. Uma vez o cara falou para mim: pastor, eu acho que eu vou lá para o Rio Grande do Sul vender sorvete. Eu falei assim: meu Deus do céu, o sorvete do Rio Grande do Sul. Tem uma insatisfação em nós, tem algo em nós que precisa ser trabalhado. Queridos, uma das melhores
coisas em Deus é nós vivermos as promessas de Deus, amém? Tem um texto, eu não sei, não está no meu script, mas Eclesiastes capítulo 4, 18 ou 5, 18, se não fosse ler Eclesiastes inteiro, que é bom, eu acho que é o 4, 18, ele vai dizer: ao homem a quem Deus deu bens e fazenda, e poder para dele desfrutar, isso é dom de Deus. E aos homens a quem Deus constituiu bens e fazenda, e poder para deles desfrutar, é dom. Desfrutar daquilo que Deus deu, é dom. Eu vejo gente que só ajunta. Eu moro num lugar onde o negócio nosso de economia é o agro. Você vê os homens com fazendas, com terras, plantando milhares de hectares, mas eu conheço pessoas que não conseguem desfrutar de nada, não conseguem tirar a família para um fim de semana, para uma viagem, não conseguem ter uma satisfação pessoal. Nós precisamos rever os nossos conceitos e desfrutar daquilo que Deus nos deu. A situação daquele povo era a harpa pendurada. Por que aquele povo estava com a harpa pendurada? Porque eles estavam cativos, não cantavam, não se alegravam. Era povo de Deus, e muitas vezes nós penduramos as nossas harpas, nós penduramos os nossos instrumentos, e nós não queremos cantar, nós não queremos ver ninguém, nós não estamos nem aí para ninguém, nós queremos nos trancar dentro da nossa casa, no nosso sofá, na frente do nosso controle de televisão com 480 canal. Homens vão me entender, e vai passando um por um e nada está bom. Caça um jogo, você assiste um pedaço, assiste um negócio na pescaria, assiste um documentário, assiste um trem, assiste o outro, e você está lá insatisfeito com aquilo. Nós precisamos desfrutar da bênção do Senhor, amém, queridos? Por que nós estamos insatisfeitos? Porque nós não estamos sabendo lidar com processos. Eu tenho pregado muito sobre processos, passar pelos processos, passar pelas fases da vida. Jesus passou por dois processos, um processo público e um processo privado. Todos nós passamos por esses dois tipos de processos, processos públicos e processos privados. Quais são os processos privados? Jesus estava no Getsêmani, junto com os seus melhores amigos, e lá no Getsêmani ele suou gotas de sangue. Lá no Getsêmani ele teve a pior experiência da sua vida. Ele vai dizer para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele não tinha ninguém para poder compartilhar com ele. Ele chama os amigos: gente, vamos orar comigo. Mas a Bíblia vai dizer que eles dormiram. Processos, queridos, privado é aquele que você passa e ninguém vê, ninguém enxerga. As pessoas olham para você, talvez vê o sorriso do seu rosto, mas não sabe o que se passa no seu coração. Pessoas veem o sorriso do seu rosto, mas não entendem o que está passando dentro da sua casa, porque dentro da sua casa é privado, é só você e os mais íntimos vão saber o que se passa. Processo privado é quando um pai pega um carro e sai sem direção a ermo, numa cidade, sem saber para onde ir, gastando gasolina, pensando: o que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou contar para minha família que os negócios estão ruins? Como que eu vou falar que eu perdi o emprego? Como que eu vou falar que agora eu não sei como vou pagar as contas? Processo privado é uma mãe, onde ela está no chuveiro e a lágrima dela mistura com a água do chuveiro e ela diz: Deus, eu não sei o que eu vou fazer com esse filho. Deus, eu não sei o que eu vou fazer com essa filha. Deus, eu não sei o que eu vou fazer com a minha vida. São processos privados. Todos nós passamos processos privados. Processo privado é aquele, se você não tiver alguém do seu lado, muitas vezes para poder segurar na sua mão, você não consegue chegar do outro lado. Jesus passou por processos também chamados públicos. Quais foram os processos públicos de Jesus? Foi lá no Gólgota, foi lá na cruz do Calvário, quando ele estava crucificado. Jesus estava entre dois ladrões, e quem passava dizia: estão matando 3 bandidos. Tem 3 safados ali sendo crucificados. Porque era público, ninguém estava discernindo o que era o bom e os 2 que era ruim. Era público. Todo mundo que passava em frente estava dizendo: olha, estão crucificando uns bandidos ali. Processo público é quando todo mundo vê.
Eu tenho um amigo pastor, e ele me disse: Tilica, eu pegava o meu pai na sarjeta, caído na cachaça, e eu colocava ele no meu ombro, e eu ia levando ele para casa, e a vizinhança inteira olhando, os amigos rindo, e eu numa vergonha, não sabia o que fazer, não precisava falar para ninguém, porque é processo público. Processo público, queridos, é quando você não precisa explicar para ninguém que você está doente, porque o corpo fala. Começa a emagrecer, cai cabelo, processos de tratamento começam a fazer efeito, são processos públicos. Não precisa falar para ninguém. Processos públicos é quando muda de nível, cai de nível, a casa muda de tamanho, o carro muda de marca, vai mudando. Não precisa falar, porque as pessoas estão vendo, são processos pelos quais nós passamos, processos públicos. Agora, o que determina como que eu vou sair de um processo, é o jeito que eu encaro aquele processo. Da maneira que eu vou encarar aquele processo, é o jeito que eu vou sair daquele processo. A minha questão nessa noite para você, para começar, é: considere o seu caminho, considere a sua vida, considere o que você está fazendo, considere o que você está, onde você está caminhando. Amém, queridos? O segundo, considere, versículo 9, coloca para mim, por favor, capítulo 1, versículo 9. Esperastes muito e veio a ser pouco. O pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. E por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que ela permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para a sua própria casa. Essa aqui, queridos, é uma frustração. Esperou muito e veio a ser pouco. Isso aí é o fazendeiro, o produtor rural que espera colher 60 sacos por hectare. Ele vai colher e colhe 30, e quando vai somar a conta, o custo deu 35. Esperava colher 60, colheu 30, e quando vai somar tudo, gastou 35. Aí Deus diz: olha, tinha até uma margenzinha ali, mas eu soprei. E por quê? Por causa da prioridade. Aqui eu quero pegar um pouquinho. Esse povo estava 17 anos parado, 17 anos que não fazia nada, 17 anos que eles não se movimentavam na casa de Deus, 17 anos sem fazer nada. Ageu chega e diz: ei, gente, qual é a prioridade? Aí Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai pois primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão. Buscai pois primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas a nossa prioridade está apenas no nosso umbigo, no nosso eu, apenas no nosso ego, no nosso orgulho. Corremos demais, trabalhamos demais, fazemos demais, mas fazemos demais para nós ou para os outros. E Deus está dizendo: e a minha casa? E o meu povo? E o seu vizinho? E a sua família? E o pessoal da faculdade? E a galera aí que você conhece, que está todo mundo caminhando sem direção, e você tem uma mão que pode ser estendida, você tem um ombro que pode ajudar alguém, carregar o peso de alguém, você pode fazer alguma coisa por alguém. Aí Deus está dizendo: ei, e as suas prioridades? Precisamos entender que tudo foi criado para a glória de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, tudo que eu tenho, tudo que eu possuo é para a glória de Deus. Amém, queridos? Tudo que você tem que glorificar a Deus. Tem um texto que nós usamos, eu estou lembrando dele agora, Coríntios capítulo 9, do versículo 6 para frente. A gente gosta de tirar a oferta naquele texto. O texto vai dizer: aquele que semeia pouco, colhe pouco, aquele que semeia muito, com abundância vai ceifar. E o texto vai dizendo, quando vai chegar lá para o versículo 9 mais ou menos, ele vai dizer: para que a tua oferta glorifique a Deus. Quando que a minha oferta vai glorificar a Deus? Quando a minha oferta chega na casa de alguém que está necessitado, quando a minha oferta chega na vida de alguém que estava caído no mundo das drogas, e você vai lá com uma palavra, resgata.
Quando alguém está passando por uma necessidade, você vai lá e diz: olha, eu vim pagar a sua conta de luz hoje aqui, eu sei que a sua conta está cortada, eu vim aqui para poder te ajudar. Isso glorifica o nome do Senhor. Os meus bens, o que eu tenho, o que eu possuo, ele precisa glorificar o nome do Senhor. Então nessa noite é uma noite de eu considerar. E aí, queridos, eu preciso considerar a minha vida de igreja. Daniel, caça para mim Êxodo 33, 11, não está aí não, a gente vai falar um pouquinho desse texto. Considerar a minha vida com Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 11, é o texto onde Josué vai junto com Moisés para orar. Falava o Senhor face a face, como qualquer um fala com seu amigo, depois tornava ao arraial. Mas Josué, filho de Num, o seu servidor, ele nunca se apartava do meio da tenda. Moisés passava para poder chegar nesse lugar. Moisés tinha uma tenda e ele chamava tenda do concerto. Algumas versões vai dizer a tenda da congregação. Moisés ia lá para adorar a Deus, e Moisés passava no meio do povo, no meio das tendas do pessoal, e a Bíblia vai dizer que cada um olhava, uns ajoelhava, outros ficavam de pé, o povo saía para ver o Moisés passando, mas tinha um cara que ele ia com o Moisés ia e voltava, e esse cara não voltava, ele ficava lá. A minha pergunta é: por que o Josué permanece num lugar que eu acho que era calorento, um lugar feito de pele de animais, um lugar que não tinha ar-condicionado, não tinha conforto? Se é eu, morria lá, que eu sou demais, você deve perceber, eu transpiro muito. O que fazia Josué ficar naquele lugar? O que me faz vir para a igreja? O que me faz ir na igreja? Essa é a pergunta. Diga: a igreja. Repete, diga: a igreja é um lugar de revelação. Quantas pessoas estão tomando decisões na sua vida baseado naquilo que ela escuta no cabeleireiro? Quantos homens estão decidindo a sua vida baseado naquilo que ele vê num boteco? Pessoa dando conselhos sobre o casamento e vai dizer para ele: cara, larga essa mulher, você consegue pegar uma novinha. A mulher dizendo para outra: ei, larga esse homem, você arruma outro com dinheiro, deixa esse para lá. Quantas pessoas estão tomando decisões da sua vida em lugares que não é a casa do Senhor? Aqui é o lugar da revelação do Senhor, queridos. Aqui é o lugar que você vai vir e de repente uma frase muda a sua história, de repente uma oração alcança o seu coração, te dá discernimento de decisão. De repente uma palavra, um texto que você ganha na hora que você entra na igreja. E eu achei muito legal quando você entra e ganha um texto, um versículo ali. Talvez aquele versículo é a sua noite, talvez é a resposta da sua vida, talvez aquele texto é uma resposta de Deus para você. Mas eu tenho que estar aqui, eu não posso me afastar. 2 grupos tinha naquele lugar. O primeiro dos adoradores. Tinha um livro muito antigo do Tommy Tenney, Caçadores de Deus. Conhece esse livro? Não? É um livro talvez dos anos 80, 90. Eu gostava demais desse livro. Caçadores de Deus. É um grupo de pessoas que não consegue ficar na superficialidade. Eu não consigo ouvir Deus só de ouvir falar. Eu não consigo olhar para Deus e não desfrutar da sua presença, de ficar só no movimento, só vendo gente caindo de um lado, gente sendo abençoada do outro, gente falando em língua do lado, gente profetizando do outro. Irmão, no meio do lugar de adoração, que nem nós estávamos aqui na sexta-feira, se ninguém me derrubar, eu me pulo, eu me jogo. Eu gosto demais desse ambiente de presença do Senhor. Agora tem gente que vai viver só de ouvir falar, e nós não podemos viver de ouvir falar, nós temos que viver a presença do Senhor. Primeiro, eu não posso deixar de vir à igreja, porque a igreja é um lugar de revelação. Segundo, eu não posso deixar de vir da igreja, porque a igreja é um lugar de recomeço. Diga: recomeço.
O Salmo 91 vai começar dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente. Salmo 91 talvez seja um dos salmos mais conhecidos. Qualquer lugar que você vai, a Bíblia está lá, até com a folha amarela no comércio da pessoa. Você vai na casa, está lá, como se fosse um salmo de proteção, e a proteção não está no salmo, a proteção está em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu quero falar uma coisa para você. Esconderijo, cara, não é lugar de ficar, esconderijo é lugar de passagem. Quando você vê a polícia quebrar um cativeiro, um esconderijo, um lugar simples, uma garrafa d'água, um colchonete no chão. Eu, quando brincava de pique-esconde, só os barba branca vai lembrar desse tempo que brincava disso ainda. Eu tinha dificuldade de lugar, porque eu sempre fui grande, então eu tinha dificuldade de entrar nos lugares. Nós não gostamos do esconderijo. Agora, queridos, a Bíblia vai dizer que em Deus, o esconderijo do Senhor é um lugar para nós habitarmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu não posso fazer do esconderijo do Altíssimo um lugar de passagem. Eu vou quando eu estou tendo um problema, quando um filho deu ruim, quando ameaça uma enfermidade. Daqui a pouco eu já me sinto melhor, o médico já falou que aquilo não sei o que, eu saio. Daqui a pouco vem uma demanda e eu corro para o esconderijo. Eu não posso ser assim. Eu tenho que viver no esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que fazer do Senhor um lugar de habitação. O esconderijo, queridos, ele é do Altíssimo. Então eu tenho que considerar nessa noite a minha prioridade. O que eu estou fazendo da minha vida com Deus. O que eu estou fazendo do meu relacionamento com Deus. O que eu estou fazendo da minha comunhão com o Senhor. Prioridade. Prioridade. Eu acho que não está aí também, mas eu queria... Não, deve estar aí, Daniel, um texto. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Eu quero ler esse texto com vocês. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. É um texto muito forte. O apóstolo Paulo está dizendo assim: e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. E não sejamos como Moisés, e tem uma versão que diz assim: e colocava o véu para que as pessoas não percebessem aquilo que desvanecia, aquilo que estava acabando. Moisés ia para o monte, o rosto dele brilhava, brilhava, brilhava. As pessoas admiravam de Moisés, e a Bíblia vai dizer que o rosto dele brilhava. Só que passavam os dias, o brilho ia perdendo o seu teor, o brilho ia ficando mais opaco, ia ficando fosco, e daqui a pouco não tinha mais brilho, e Moisés colocava um véu, para que as pessoas não percebessem que ele não tinha mais brilho. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: não sejamos como Moisés. O que é isso? É pessoas que vivem da glória do passado, de um tempo que orava, de um tempo que jejuava, de um tempo que ia para o mato, que ia para o monte, um tempo que ia para orar no sertão, um tempo que ia orar para tudo quanto é lugar, um tempo que visitava, um tempo que jejuava, um tempo que orava, um tempo que sentia a presença de Deus. Mas agora entra uma sequidão, e aí nós colocamos o véu, que é a máscara, e a gente vem até fecha o olho, faz uma posezinha, levanta a mão, faz um jeitinho de crente, mas não tem mais a chama que queima, não tem mais a presença constante. Não posso viver de evento em evento, eu não posso vir na igreja e sentir a presença quando o pastor Tilica vem lá de Sinop, agora talvez só o ano que vem ele vai retornar. Eu não posso viver desse momento, eu tenho que viver da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que o fogo vai arder continuamente sobre o altar. Tem uma chama que foi liberada aqui, queridos, é uma chama que foi liberada aqui, do Espírito Santo que está aqui.
Viva isso, desfruta isso. Pastor, como que eu faço isso? Pegue a sua Bíblia, pegue o seu secreto na sua casa, entra lá, busca a presença do Senhor. Aliás, você sabia como é que era feito lá no tabernáculo? O tabernáculo ele era composto de 3 partes: membrana, citoplasma e núcleo. Não, pastor, isso é célula. Ele era formado de 3 partes: átrio, lugar santo e santo do santo. O átrio é o pátio. Ali no átrio tinha dois elementos: o altar de sacrifício e a pia, que era para o sacerdote matar o animal, se lavava, se banhava numa pia de bronze, aonde refletia a sua imagem. Ele entrava para o segundo compartimento, o lugar santo, mesa da preposição dos pães, o candelabro e o altar de incenso. Esse altar de incenso, ele tinha que pegar uma brasa lá onde ele fez o sacrifício, e ele traz para esse altar de incenso e ele acende. Aquilo era um incenso para Deus. O terceiro ambiente, o lugar santo do santo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, enrolado por uma corda com um romãs de sino, e ele transitava ali dentro. Ali tinha a arca do Senhor, dentro da arca tinha a vara do Arão que floresceu, o maná e a segunda tábua de Moisés. A primeira ele quebrou lá em Êxodo 32, a segunda tábua estava lá dentro da arca. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, o que isso tem a ver conosco? O átrio, que é o lugar do sacrifício, você sabe onde que é? A nossa casa. Na nossa casa, lá é o lugar do sacrifício. O lugar santo é a igreja. Eu não posso produzir aqui o sacrifício na igreja. Eu venho aqui para adorar a Deus, eu venho aqui para dar a Ele o meu louvor, a minha adoração. Eu já fabriquei isso lá na minha casa. Eu já orei, eu já jejuei, eu busquei a presença do Senhor. Eu não vou vir aqui por causa da minha demanda. Posso até chegar angustiado e colocar isso diante do Senhor, mas eu já fiz isso lá em casa. Eu já fiz isso lá, eu já busquei lá. Eu venho aqui para agradecer. Eu venho aqui para adorar, eu venho aqui para levantar a mão e dizer: Deus, o Senhor é santo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é fantástico, o Senhor é o meu rei, é o Deus da minha vida. O meu sacrifício é feito no átrio, o átrio é a minha casa. Eu não posso deixar de considerar as minhas prioridades. Terceira coisa que eu não posso deixar, eu tenho que pensar, considerar sobre isso, é a minha salvação. Acredite, Jesus veio, morreu, pagou a nossa conta, o pecado de Adão. O escritor de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, vai dizer que ele inaugurou um novo, vivo e santo caminho pelo seu sangue. Ele inaugurou um lugar que nos deu acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou. Hoje nós não precisamos mais do sacrifício do sacerdote. Hoje nós não precisamos de nada. Hoje nós temos acesso ao Pai. E a Bíblia vai dizer: entra com intrepidez nesse lugar, com alegria, entra com força. Nós temos esse lugar de acesso que foi dado por Jesus. Agora, queridos, nós temos mania de dizer que nós somos todos filhos de Deus. Nós não somos todos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. E para me tornar filho de Deus, Evangelho de João, coloca para mim aí por favor, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, vai dizer: ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Versículo 12 vai dizer: mas todos quanto receber, lhe dará o direito de ser feito filho de Deus. Versículo 12 na tela para mim por favor: mas todos quanto o receber. Eu preciso receber esse Jesus como meu Salvador. Aí Paulo vai escrever em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a minha boca eu confessar e com o meu coração eu crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Eu preciso confessar esse Jesus. Se com a minha boca eu confessar e com o meu coração eu crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Aí a Bíblia vai dar para nós uma parábola.
A parábola vai falar sobre dois personagens. Um, a Bíblia chama ele de o rico. Ele não tem nome, ele não é nominado na Bíblia. E fala a respeito do outro, que é o Lázaro. A Bíblia diz que o Lázaro vivia na porta daquele rico, pensando em comer aquilo que caía da mesa do rico, mas nem o que caía da mesa do rico, o rico dava. Morre os dois. O Lázaro, que é o mendigo, vai para o seio de Abraão. O rico vai para um lugar de tormento. E entendam, ele não foi para o lugar de tormento porque era rico. O outro não foi salvo porque era pobre. Não tem nada a ver. Não é condição social que salva ninguém. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é você fazendo o social, dando cesta básica. Não, isso faz parte do cristianismo. Mas salvação é pela graça mediante a fé. Tá bom, a Bíblia vai dizer que os dois foram para lugares diferentes. O rico estava atormentado nas chamas, e ele grita: pai Abraão, fala para que Lázaro molhe a ponta do dedo, refresque a minha língua, porque eu estou num lugar de tormento. E aí, queridos, a resposta do Abraão para ele é: entre nós e vós tem um abismo, de modo que quem está aí não pode vir para cá, e nem quem está aqui pode ir para lá. Hebreus capítulo 9, versículo 27 para mim, Daniel. Tem um abismo entre nós, quem está aí não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois disso, e aos homens está ordenado a morrer. Não tem como você morrer e depois alguém pagar, ou alguém orar e você voltar. Não tem como você voltar num outro jeito, não tem como. Aos homens está ordenado a morrer uma vez só. Depois que morrer, não tem o que fazer. Até a pessoa ter um fôlego de vida, mesmo aquelas pessoas que talvez cometeram um atentado contra a sua vida, se enforcaram. Tem uma teologia que diz que quem se enforcou já está condenado. Eu particularmente acho que não. Enquanto a pessoa tem consciência, se houver um arrependimento nele, Jesus pode salvar ele. Assim como fez com o ladrão da cruz. O ladrão já estava sendo condenado, e ele diz: oh, lembra de mim, tenha misericórdia de mim. E Jesus vai dizer para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar em casa. Aquele homem vai dizer: manda alguém na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, e se eles continuar do jeito que eles estão, eles vão vir para cá também. A pior condenação na vida de uma pessoa não vai ser o capeta com o tridente cheio de fogo. A pior condenação não vai ser nem o lago de fogo. O pior problema de quem não for salvo vai ser a memória. A memória, as lembranças. Um dia eu fui num culto, um pastor pregou, eu não dei muita atenção para aquilo. Não dei a atenção que eu precisava ter dado. As nossas memórias são a maior acusação das nossas vidas. Isso para quem for condenado. O maior sofrimento vai ser nas memórias. E para quem for salvo? Coloca para mim Isaías capítulo 65, versículo 17, por favor. Isaías capítulo 65, versículo 17. Deus vai dizer: eu crio novos céus, eu crio novas terras, eu crio novos céus, uma nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Nós não vamos ter saudade disso aqui, porque nós não vamos lembrar desse trem aqui. Nós não vamos lembrar do aluguel, nós não vamos lembrar da sogra, nós não vamos lembrar de nada disso. Nós não vamos ter lembrança das coisas passadas, não haverá memória. Talvez alguém que não se converteu, você está dizendo assim: puxa vida, coitado do fulano. Não,
as lembranças, as memórias vão ficar naquele que não recebeu Jesus como um pai, aquele que não recebeu Jesus como um salvador. As memórias serão daquele, porque o cara disse: olha, manda alguém na minha casa, eu tenho mais 5 irmãos lá, eu estou enrolado, eu estou lascado aqui, manda alguém lá, porque senão eles vão se enrolar. E aí a palavra foi: tem um abismo entre nós, quem está aí não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para lá. A minha consideração final para você nessa noite, e eu gostaria que você se colocasse de pé, é a sua vida espiritual, é a sua salvação. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Jesus? Eu falei agora há pouco que é necessário confessar com a boca, falar, expressar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 7, diz: se nós andarmos na luz, assim como na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Evangelho de João, ou carta de João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer que se nós confessarmos para Deus, Ele é justo e fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados. Eu tenho algo a fazer aqui. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, todos com os olhos fechados. Por favor, ninguém com os olhos abertos. Se você ainda não fez essa oração de confissão, essa oração pública, recebendo Jesus como seu Salvador, ou talvez você esteja aqui, está afastado dos caminhos do Senhor, está sem congregar, está distante, e é necessário retornar para a casa do Pai. Eu quero fazer uma oração com você, e eu quero fazer essa oração de entrega com você. Eu quero te ajudar nessa oração. Você que precisa fazer essa oração, repete essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi que eu preciso me tornar filho, eu preciso ser salvo. Perdoa os meus pecados. Ainda com os olhos fechados, você que fez essa oração pela primeira vez, eu quero saber quem você é. Levanta a sua mão só para eu identificar. Todo mundo com os olhos fechados, eu quero identificar. Tem gente lá atrás, tem gente levantando a mão aqui. Você que nessa noite entendeu esse processo, ou esse entendimento de que você precisa entregar a sua vida para Jesus, Ele tem que ser o seu Deus exclusivo. Deixa eu ver a sua mão para entender que você entendeu isso mesmo. Eu quero fazer essa oração com você. Com seus olhos fechados, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nesta noite, a tua palavra ministrada foi sobre considerar os nossos caminhos, considerar as nossas prioridades, considerar a nossa vida com Deus, e agora por fim considerar a salvação. Pessoas aqui estão entregando a vida ao Senhor, eles deixam a condição agora de criatura, e eles se tornam filhos, do Senhor. Então, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe os seus pecados, perdoe as suas falhas. Deus, dê graça, dê alegria, dê a graça dos céus sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que entendeu que não é uma igreja, que não é uma placa, que não é uma religião, mas é um caminho, é uma verdade e é uma vida que é o Senhor. Pai, eu os abençoo, eu os cubro com a tua misericórdia, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor?